só Olimpíadas e a Copa do Mundo geram para o país. É importante a gente lembrar que ano que vem será o primeiro evento que vai reunir mais atletas do Rio de Janeiro do que o próprio banco, que são os 5º Jogos Militares, que pela 5ª vez vai ser realizado, é realizado no Rio de Janeiro, vai envolver a participação de 7.000 atletas, que já vai servir como uma pré-estreia e um treino maior, porque ele vai utilizar todas as instalações que foram feitas pelo banco, e o que o Exército está fazendo, o que as Forças Armadas estão fazendo, são pura e simplesmente construção de alojamentos, de apartamentos dentro das vilas militares, que posteriormente, nessa fase, serão usados como alojamento dos atletas e posteriormente viram para a residência das tropas. Então é um evento extremamente importante, de grande divulgação, de grande venda de imagem pública, que está pouco divulgado, mas que terá uma dimensão muito importante, inclusive de testar uma série de estruturas que estão sendo montadas. Com relação à Copa do Mundo 2014, as Olimpíadas que serão de novo no Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida, a oportunidade é muito maior do legado do que propriamente o que vai ser realizado nessa fase. O Brasil e o Rio não podem perder a oportunidade, não estão se preparando para perder, estão muito pelo contrário, se preparando para aproveitar a oportunidade de transformar as cidades em cidades mais modernas, cidades de melhores condições. Temos pontos críticos? Temos. Temos gargalo? Temos. Temos obstáculos a descer? Sim. Não vai ser um mar de rosa, nem vai ser uma maravilha. Temos problemas sérios em algumas áreas, mas temos uma grande oportunidade e uma grande vantagem. Os estádios talvez sejam um detalhe menor desses grandes eventos. E nós temos que aproveitar em termos de mobilidade urbana. Eu poderia dizer que no Rio de Janeiro, por exemplo, uma obra que estava parada há 10 anos ou 12 anos, que é o metrô que vai ligar a Barra da Tijuca, onde vão ser realizados os maiores eventos das Olimpíadas, com a Zona Sul e, portanto, com o resto do centro da cidade, foi colocado como uma das obras metas e críticas para o PAN e já está em construção. Bem como o arco rodoviário do Rio de Janeiro, enfim, o Rio de Janeiro deu partida nas obras críticas que são importantes em termos de infraestrutura. Existem outras importantes, existe. Na área de saneamento, principalmente no que diz respeito à Barra da Tijuca, é importante, como em outras cidades também. É fundamental que as outras cidades, as 12 cidades que vão sediar a Copa, se preparem em termos de logística, se preparem em termos de infraestrutura, se preparem em termos de hotelaria, que é um outro gargalo extremamente crítico, se preparem em termos de segurança e se preparem em termos de telecomunicação. Porque para cada espectador que você tiver no estádio, você tem 10.000 pessoas vendo esses jogos pela televisão. Então, a imagem e a oportunidade de transmitir essa imagem de um país organizado, de um país como a África do Sul transmitiu para nós, é imperdível. Nós não podemos perder essa oportunidade e o país está tentando se organizar para fazer isso. No que diz respeito, para não tomar muito tempo nessa introita, o meu setor, o setor da construção pesada, as empresas que compõem têm todas as capacitações e qualificações para, mesmo com algum atraso que nós estamos já em alguns setores mais importantes de Estado, cumprir os cronogramas e cumprir as metas. Num determinado instante pode ser que não, mas hoje é tranquilo que nós temos condições totais de atender. Eu não quero me estender, eu acho que é muito mais interessante o debate do que o monólogo de cada um. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, André. Juca. Eu vou me estender para você, tá, Jornal? Eu vou usar o seu tempo. Primeiro, lembrando que esses 7.000 atletas que vão disputar a Olimpíada do Exército no Rio, todos devidamente barbeados, né? E sem bigode. Eu quero deixar muito clara a minha posição, até por ser uma coisa que eu faço questão sempre na minha vida, né? Que as pessoas saibam exatamente, transparentemente aquilo que eu penso.
tanto em relação à Copa do Mundo, quanto em relação aos Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Primeiramente, dizer o seguinte: eu acho que o Brasil tem todas as condições para fazer uma Copa do Mundo. Todas. Se a África do Sul fez, não há por que imaginar que o Brasil não possa fazer. Evidentemente, pode. Não pode fazer a Copa do Mundo da Alemanha no Brasil. E eu temo que seja isso que a gente esteja se encaminhando para fazer. Prova disso: construção de estádio em Cuiabá, construção de estádio em Manaus, onde sequer futebol profissional com esse nome existe. Ou pior, a meu juízo, descobrimos 50 anos depois que o Morumbi não serve. 50 anos que o Morumbi está aí. Palco de jogos da seleção brasileira, decisão de Libertadores, Mundial de Clubes, de repente o Morumbi não serve mais. Alguém poderá me perguntar: mas o Morumbi é o estádio ideal? Claro que não. Ideal, os alemães são capazes de fazer em matéria de equipamento esportivo para receber uma Copa do Mundo. Nós não precisamos, porque nós somos o Brasil. Nós precisamos ter aeroportos ideais, estradas ideais, hospitais ideais. Em relação aos Jogos Olímpicos, para mim a questão é um pouco mais grave, porque é uma questão de política. Eu acho que um país que não tem uma política esportiva que permita a democratização do acesso à prática esportiva, não deve se preocupar em fazer uma Olimpíada. Porque a mim não representa rigorosamente nada pensar que o Brasil possa até ser campeão olímpico, ganhar 120 medalhas, com o nosso povo com carências de saúde como o nosso povo tem. Eu costumo repetir um dado que já é antigo, talvez até esteja superado, da Organização Mundial da Saúde, que revelava que a cada dólar que se investe em massificação esportiva, se poupa 3 em saúde pública. E o nosso Ministério da Saúde, nós sabemos, é o Ministério da Doença. O Ministério do Esporte tinha que ter este papel, o papel do Ministério da Prevenção, o papel de transformar o Brasil num país mais saudável. Então, embora eu goste muito também de ver os nossos atletas ganhando medalhas, eu não acho que isso deva ser a nossa prioridade. E confesso que me preocupa muitíssimo quando eu me dou conta do que houve nos Jogos Pan-Americanos. O Dr. Luiz Fernando falou dos legados. Alguns desses legados já eram prometidos para os Jogos Pan-Americanos, né? Por exemplo, a despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas, da Baía da Guanabara, e nada disso foi feito, para que depois a gente ouvisse do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro que não houve legados no Pan-Americano, diferentemente do que ele mesmo havia prometido, porque a ODEPA não exige legados, diferentemente do COI. O COI exige, então agora nós vamos ter legados. 3 anos atrás, não estou falando do século passado, estou falando de 3 anos atrás. 3 anos atrás nós inauguramos o que eu suponho seja o mais moderno estádio de futebol do Brasil, o Engenhão, que estava previsto pelo prefeito César Maia custar 65 milhões no seu primeiro orçamento e custou 380. Esse estádio moderníssimo também não é cotado para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Aí eu me pergunto, mas por que eu vou acreditar que as mesmas pessoas que fizeram os Jogos Pan-Americanos e que estão à testa das Olimpíadas farão diferente nas Olimpíadas? Se nada aconteceu com elas diante de todas as coisas prometidas e não cumpridas. Então, o que eu estou convencido é o seguinte, e eu gostaria que esse discurso fosse mais enfatizado. Na verdade, fazer uma Copa do Mundo, fazer uma Olimpíada, não traz recursos, lucros, para quase país nenhum. Todos os levantamentos mostram isso. Aumenta a taxa de felicidade do povo. E eu diria que esse é um dado importante. Não pense que não acho. Fazer com que o povo brasileiro fique mais feliz em 14, mais feliz em 16, eu acho ótimo. Acho ótimo. Mas vamos falar as coisas como as coisas são. Não vamos dizer que a entrada de recursos, que o mundo virá ao Brasil, porque não virá, como não foi a Alemanha, como não foi a Pequim. Tem um livro recentemente lançado no Brasil, já um pouco antigo fora do Brasil, Soccernomics, que mostra isso à perfeição. À perfeição.
mostra em última análise o seguinte, que uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, é como se fosse um grande anúncio de um mês, de 15 dias, de um país. Com um risco, o anúncio ser ruim. O anúncio pode ser bom. Barcelona 92 foi um ótimo anúncio para a Espanha. Apresentou a Espanha moderna para o mundo. E de lá para cá, né, tirante aí este momento de crise, a Espanha só cresceu, inclusive como potência esportiva, em todos os esportes, até no futebol, porque eles jamais tinham vencido uma Copa do Mundo. Mas foi a Espanha aparecendo completamente pós-Franco, democratizada. Agora Atenas já foi um horror, sob todos os pontos de vista, e é fartamente responsável pela bancarrota grega neste momento. Né? Sem se dizer do maluco que interrompeu a corrida do nosso maratonista. É um mau anúncio. Como é um mau anúncio, Pequim, um dos principais pontos turísticos da cidade, o sogro do técnico de voleibol da seleção masculina dos Estados Unidos se assassinaram num assalto. É um mau anúncio. Como é que nós estamos nos preparando para isso? Com quem? E aí eu olho, ingenuamente, e eu quero também dizer que essa é uma faceta minha, porque eu tenho essa faceta de sempre acreditar nas pessoas, até que elas me enganem. Eu fico imaginando, eu olho para a comissão que vai fazer a Copa do Mundo, ou que vai fazer a Olimpíada, e pergunto, tem ali um Hermílio de Moraes? Não tem. Tem um Gerdau? Não tem. Tem um Setúbal? Não tem. Tem um Moreira Salles? E nem é que eu gosto dessas pessoas. Eu estou dizendo, pessoas que a sociedade brasileira respeita, que transmitem credibilidade. Eu olho para o comitê que organizou a Copa do Mundo na França e vejo que o símbolo dela era o Michel Platini. Eu olho para o comitê da Copa da Alemanha e vejo que o símbolo dela era o Franz Beckenbauer. Nenhum dos dois presidentes da Federação Francesa ou Alemã de Futebol. Aí eu olho para a nossa, claro, o Brasil não tem nenhum grande atleta de nome internacional de futebol. Nos falta esse nome. Né? Então, diante da falta desse nome, nós temos quem? O presidente da CBF. O presidente da CBF que saiu com 17 indiciamentos de uma CPI, ou de duas. Aliás, uma delas presidida por um deputado que acaba de se reeleger em São Paulo pelo PCdoB, partido do nosso ministro Orlando Silva. PCdoB que, diga-se de passagem, tomou conta do Ministério do Esporte. De cabo a rabo, com uma exceção, um acordo que deu a uma pessoa do PT um cargo. E eu me pergunto por que esse aparelhamento? Qual é a especialização de toda essa gente, oriunda da União dos Estudantes, União Nacional dos Estudantes, em regra? Por quê? Porque as coisas mudaram. E é isso que eu gostaria de deixar claro nessa minha primeira intervenção. As coisas mudaram a ponto do Netinho ser candidato do PCdoB ao Senado de São Paulo. De atletas que não têm rigorosamente nenhuma ideia do que seja o Partido Comunista do Brasil terem sido candidatos. Felizmente, invariavelmente, não se elegeram. Mas, enfim, eu me pergunto por quê? Por que a gente não fala as coisas como as coisas são? Por que a gente usa o discurso para obscurecer a verdade? Por que a gente promete uma coisa e não cumpre e faz outra diferente? Por que a gente diz que vai gastar 400 e gasta 4 milhões? Essas são as questões que eu gostaria inicialmente, que já me estendi muito mais do que o tempo do Dr. Luiz Fernando, a consideração de todos. Muito obrigado.